Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Ativa 10K, que vai ajudar você, personal trainer, a faturar mais de R$10 mil por mês atendendo idosos. Meu nome é Lucas e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o que é sarcopenia e por que todo mundo deveria realizar o treino de força. A gente entende que para ser um profissional que ganha mais de 10 mil por mês e ser um profissional valorizado, é preciso estar constantemente atualizado. Por isso, a gente precisa estar atento a estudos, a novas evidências. A gente fez uma pesquisa no PubMed, que é um site de banco de dados com artigos científicos. E vou compartilhar na tela com vocês. E repara que com uma pesquisa simples, tá, sobre o termo sarcopenia, a gente encontrou esses resultados. Cada uma dessas colunas, ela indica o número de publicações que foi feita por ano. Percebe que ao longo dos anos, mais e mais conteúdos foram sendo produzidos referente à sarcopenia, com exceção, claro, do ano de 2022, que é o ano que ainda está em andamento. Então, a sarcopenia é um termo relacionado ao idoso, é um dos termos relacionados ao idoso mais estudados atualmente. Assim, o objetivo desse vídeo é responder a 4 perguntas. Como a força e a massa muscular se comportam durante o envelhecimento? O que é sarcopenia? Como a sarcopenia afeta a vida do idoso? E por que todo mundo, e não apenas o idoso, deve realizar o treino de força? Bom, primeira pergunta. Como a força e a massa muscular se comportam durante o envelhecimento? É normal durante o processo de envelhecimento uma perda de força e massa muscular. Estima-se que depois dos 50 anos, a perda de força fica em torno de 1,5% a 5% ao ano, enquanto que a massa muscular a gente perde em torno de 1% a 2% ao ano. Talvez não pareça muito, 5% de força perdida por ano, mas pensa, se aos 50 anos tu começa a perder 5% ao ano de força e tu não fizer nada para combater, para mudar isso, como é que vai estar a tua força lá nos 60? Pensa quanta coisa tu não vai deixar de fazer em 10 anos. As variações na perda de força e de massa, elas vão variar conforme a genética e conforme hábitos de vida. Mas quando essa perda atinge valores de massa e força muito baixos, a gente entra num quadro que é chamado de sarcopenia. Mas então o que é sarcopenia? A sarcopenia hoje é considerada uma doença muscular que está relacionada à perda de força muscular. Mas aqueles que estão mais atentos à origem da palavra, eles vão me questionar. Mas Lucas, sarcopenia, sarco está relacionado a músculo, a carne, penia, a perda. A sarcopenia seria perda de massa muscular. Pois é, exatamente. Antigamente, a perda de massa muscular era o fator crucial para a determinação de sarcopenia. Acontece que essa relação foi revista em 2018 e passou-se a considerar a perda de força como o principal fator relacionado à sarcopenia. Não quer dizer que a massa muscular não influencie, pelo contrário. Na verdade, a sarcopenia ela envolve a perda de força muscular, a perda de massa muscular e a perda de função. Mas a força muscular é considerado o primeiro critério, que ele indica uma provável sarcopenia. O diagnóstico da sarcopenia ele vai ser confirmado através da avaliação da massa muscular. E a função vai ser determinante para se avaliar a gravidade da sarcopenia. Mas por que houve essa revisão? Porque atualmente entende-se que a força muscular, em termos de função muscular, ela é capaz de prever de uma forma melhor eventos adversos no idoso. Mas como assim? O que são eventos adversos? Quedas, fraturas, incapacidade física, mortalidade. São exemplos de eventos adversos que acometem o idoso. Seja para a força muscular,
seja para massa muscular, seja para função, existem diferentes testes que nós podemos utilizar para avaliar nosso aluno. Por exemplo, o teste de preensão manual, o teste de sentar e levantar, são testes indicados para avaliação de força. O teste de bioimpedância é um teste indicado para avaliação de massa muscular. O teste de velocidade de marcha, o TUG, são testes importantes para avaliação da função do nosso aluno. Claro que não é nosso papel fazer o diagnóstico dessa doença, mas a gente pode utilizar essas ferramentas ao longo do nosso trabalho para identificar o início, como é que o nosso aluno está no início e a evolução dele ao longo do nosso programa de treino. Então, um aluno que está no início do programa, a realização de um teste de preensão palmar pode nos ligar um sinal de alerta de uma provável sarcopenia. E a gente pode orientar esse aluno a conversar com o médico sobre esse resultado e daqui a pouco fazer uma investigação mais a fundo. E depois, ao longo do nosso trabalho, a gente monitorando como é que estão os níveis de força muscular nesse teste, né, nos permite ver se o nosso trabalho está gerando resultado para o nosso aluno. E aqui é um ponto crucial que a gente fala bastante, que é a questão da importância da avaliação física. A gente que quer valorizar o nosso trabalho, a avaliação física é crucial para a entrega de resultados para os nossos alunos. Porque pensa bem, o aluno começou a treinar contigo e ele vai te dar retorno de que está se sentindo melhor, mais disposto, com mais força, mas muitas vezes é um retorno subjetivo. Não que não seja válido, é ótimo, a percepção do aluno é super importante. Mas no momento que tu faz um teste de preensão palmar, por exemplo, e tu vai mostrar para aquele aluno a evolução dele ao longo do treino, e quando a gente fala em mostrar, é exatamente isso. Nós aqui da Ativa, a gente entrega um relatório para o nosso aluno com um gráfico da evolução dele ao longo do período. Então ele pode ver de forma concreta como ele estava quando ele iniciou, o nível de força que ele estava quando ele iniciou e o nível de força que ele está agora. E a gente pode entregar em valores, né, em valores absolutos, ou então a gente pode entregar em valores relativos. A gente já conversou algumas vezes houve uma melhora de tantos % na força. Olha que significativo, olha que entrega de resultado com valor. E quando a gente entrega um relatório, um gráfico de resultado para o aluno, a gente está atuando também numa coisa que a gente chama de marketing indireto. Porque o aluno que recebe esse relatório, ele pode mostrar para o médico, ele pode entregar para o nutricionista, ele pode entregar para o fisioterapeuta, ele pode mostrar para os filhos, para os amigos. Então, por que marketing indireto? Porque a gente não faz isso com a intenção de captar novos alunos. Mas no momento em que a gente faz isso e o aluno compartilha com as pessoas ao redor dele, isso gera pontos positivos a nosso favor. As pessoas olham com outros olhos para a gente. E como que a sarcopenia afeta o idoso? Quando a gente perde força, a gente começa a ter dificuldade de realizar uma série de movimentos. A gente tem mais dificuldade de subir escadas, a gente tem mais dificuldade de levantar da cadeira, a gente tem dificuldade de brincar com os nossos netos, de fazer compras, carregar compras no super, a gente tem mais dificuldade de caminhar. Baixa força muscular gera dificuldade de caminhar. E quanto mais dificuldade a gente tem, menos a gente se movimenta. E isso faz o idoso entrar num ciclo vicioso. Olha só, a pessoa tem baixa força muscular, ela tem dificuldade de caminhar, dificuldade de se movimentar. Se ela tem dificuldade, ela se movimenta menos. Se ela se movimenta menos, ela perde força de forma mais rápida. E a gente pode aumentar esse ciclo. Olha só, a pessoa perde força muscular, ela tem dificuldade de realizar uma série de movimentos, ela se movimenta menos. Se ela se movimenta menos, ela socializa menos. Se ela socializa menos, ela pode aumentar o declínio cognitivo. Se ela aumenta o declínio cognitivo, ela pode entrar em depressão. Se ela entra em depressão, ela se movimenta menos. Se ela movimenta menos, ela vai perder mais força de forma mais rápida. Percebe como é uma bola de neve? É por causa desse ciclo vicioso que eu falei que a sarcopenia está relacionada a aumento do risco de quedas e fraturas,
Está associada a doenças cardíacas, doenças pulmonares, está associada a aumento do declínio cognitivo, está associada à dificuldade na realização na realização de atividades de vida diária, está relacionada a dificuldades de mobilidade, está relacionada à diminuição da independência, da qualidade de vida, está relacionada a aumento da institucionalização, ou seja, aumento do risco das pessoas irem morar em instituições de longa permanência. A sarcopenia está relacionada ao risco de morte. Percebe como é fundamental que o personal trainer, o educador físico, esteja atento e ciente das repercussões que a sarcopenia pode ter na vida do idoso? Então é fundamental que a gente atue na prevenção e no tratamento dessa doença. E por que todo mundo deve realizar treino de força, e não apenas o idoso? Já deixando um spoiler aqui, né? A força muscular e a massa muscular, elas variam ao longo da vida. Nas fases iniciais da vida, a gente tem um aumento desses fatores que vai atingir um valor máximo até por volta dos 40 anos, e depois, a partir dos 40 anos, a gente começa a sofrer um declínio nessa força. Eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui. Esse aqui é um gráfico de força de preensão palmar. É o gráfico aqui, um deles é para homens, um deles é para mulheres. Vocês podem olhar qualquer um deles porque o comportamento é similar. Embora homens atinjam valores mais altos de força, né, em questões biológicas, fisiológicas, endócrinas, enfim, né, mas o comportamento em homens e mulheres é o mesmo. Observa aquela linha, aquela curva mais alta, a curva mais de cima. Aquela curva ali, ela representa uma pessoa que ela atingiu um bom nível de força ali por volta dos 30 anos. Digamos que ela maximizou os ganhos de força ali por volta de 30 anos. Agora segue aquela linha ali com o passar da idade, lá por volta dos 70, 80 anos. Percebe como está o nível de força dela? Houve um declínio, certo? Só que agora compara com a linha mais de baixo, que é uma pessoa que não atingiu níveis de força significativos. Não atingiu bons níveis de força durante a fase adulta. Percebe também que ela também vai sofrer uma redução na força, mas quando chegar lá por volta dos 70, 80 anos, os níveis de força dela vão estar super baixos. Eu faço uma analogia aqui com a questão da economia, né, poupança. Pensa, pessoa que lá por volta, na sua fase adulta, 30, 40 anos, a pessoa que consegue economizar, acumular patrimônio, ela vai chegar na aposentadoria, por volta, né, com seus 70, 80 anos, com alguma reserva. E isso vai trazer alguns benefícios para ela. Agora, a pessoa que não consegue economizar na sua fase adulta, que gasta tudo que ganha, que não consegue separar digamos, um montante ao final do mês, quando ela chegar na aposentadoria, ela vai estar numa situação muito mais complicada. Ela não vai ter patrimônio que ela possa recorrer. É a mesma coisa com a força. Se a gente conseguir acumular força ao longo da vida, isso vai nos gerar uma reserva para o nosso processo de envelhecimento. Então, quando a gente fala em prevenir a sarcopenia, a gente tem que pensar o seguinte: a gente precisa maximizar o ganho de força na juventude, manter esse ganho de força durante a fase adulta e minimizar a perda durante o envelhecimento. E como é que a gente faz isso? Treino de força. Mas cabe ressaltar o seguinte: essa variação de força e de massa muscular, que apresenta um comportamento parecido, vai depender de fatores genéticos, e vai depender de fatores de hábito de vida. Então, se por acaso você não maximizou seus ganhos de força, não te preocupa, ainda dá tempo da gente corrigir ou minimizar esse declínio. O treinamento de força em qualquer momento da vida vai atuar reduzindo a inclinação dessa curva, esse declínio.
E para a pessoa idosa que já está em sarcopenia, no estágio de sarcopenia, o treinamento de força é o principal tratamento. E ele é capaz de inclusive, atenuar reverter essa doença. Agora, diante disso, a gente pode levantar o seguinte questionamento. A partir de que momento da vida a gente deveria se preocupar com o nosso envelhecimento ou com o envelhecimento saudável? Eu diria que desde sempre. Por isso, é fundamental que a gente estimule os nossos idosos a fazerem exercício, que a gente estimule as pessoas por volta dos 30, 40 anos a fazerem exercício de força e que a gente estimule as crianças a fazer treino de força. Estou dizendo que elas precisam ir para a academia treinar, não é isso. Mas a gente precisa ter um cuidado para que as nossas crianças de hoje não se tornem adultos com sarcopenia lá na frente. A gente precisa maximizar os ganhos de força. A gente precisa combater o comportamento sedentário. A gente precisa reduzir o tempo as horas em frente à TV. A gente precisa estimular que essas crianças brinquem, que essas crianças corram. Então, o envelhecimento saudável, não é nós propriamente que devemos começar a nos preocupar com o envelhecimento saudável. Essa preocupação começa lá com os nossos pais. Nós, pais, somos responsáveis por já pensar no envelhecimento dos nossos filhos. Então, a mensagem para você levar para casa: maximize os ganhos de força na juventude, mantenha os níveis de força na fase adulta e combata a perda durante o envelhecimento. É a melhor receita para prevenir a sarcopenia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês podem nos ajudar curtindo esse vídeo e nos vemos num próximo episódio. Um abraço, até lá! Então, para finalizar, maximize os ganhos de força na juventude, mantenha-os na fase adulta e minimize, nossa, que difícil, minimize, tá certo, né?